pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou o professor Gustavo, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos fazer mais um vídeo aqui falando um pouquinho da história, né, dos deuses. Nós vimos no vídeo passado a respeito dos 12 deuses do Olimpo. E hoje nós vamos conhecer a história da origem desses 12 deuses, né? Que teve a sua origem em Cronos e Reia, que são os pais do Olimpo. Vamos conhecê-los então? Vamos lá. Cronos e Reia, os pais do Olimpo. Que deus é esse? Esse é Cronos, filho de Urano e da mãe Gaia, que representam o céu e a terra. Bom, Cronos era uma figura na Grécia Antiga, de acordo com a mitologia grega. Ele era uma pessoa dualista, tá? Ele tinha uma dupla representação. Ao mesmo tempo em que ele era visto como um tirano entre os gregos, ele também é considerado como o detentor de uma era de profunda prosperidade. A Cronos é atribuído o tempo linear. Então ele é o senhor do tempo, que passa infinitamente e que a tudo devora. E um outro elemento atribuído a Cronos é também ele ser, como ele era o representante do tempo, ele também era o representante da agricultura e da colheita, pois ele sabia o momento certo de se plantar e de se colher. Tanto que o seu instrumento oficial era uma foice. Cronos também representa o destino e a justiça implacável, que transforma, que vai se transformando com o passar das eras. A derrubada de Urano. Então, Urano era o senhor do universo e ele mantinha seus filhos aprisionados dentro da barriga de Gaia, que era a mãe terra. E, segundo a profecia, Gaia conspirou, juntamente com seu filho Cronos, para a derrubada de Urano. Então, ele era o mais jovem dos titãs. Munido de uma foice de diamante, Cronos, ele castrou o próprio pai e assumiu o trono do universo ao lado de sua irmã e esposa Reia. Ele deu início à chamada Era de Ouro, que era um período de paz e prosperidade para os mortais. No entanto, esse mesmo período era de constante paranoia para o rei. Por quê? Né? E quem era Reia? Reia, irmã de Cronos e sua esposa, a ela é atribuída como sendo a mãe de todos os deuses do Olimpo. Reia, ela é considerada, né, a deusa da fertilidade e da maternidade. Era apresentada
ela representa o fluxo da vida e o poder gestacional, algo que a mulher representa, né? A capacidade de gerar filhos. Enquanto Gaia era a terra bruta, Reia tinha a força que permitia que a vida florescesse, né? Ou seja, ela tinha a capacidade, né, de cuidar, o cuidado, a representação do cuidado. A natureza selvagem também é atribuída à Reia. Ela é representada por leões puxando a sua carruagem. E, paradoxalmente, né, uma contradição grande aqui é que ela, além de representar a selvageria da natureza, ao mesmo tempo ela representa o conforto e a proteção. Diferente de Cronos, que representa, né, a destruição do tempo, que o tempo tudo devora, tudo consome. Reia representava a proteção e a segurança de quem gera a vida. Cronos herdou uma maldição de seu pai. Recordando, Urano, pai de Cronos, foi derrubado pelo próprio filho, que o castrou, como vimos anteriormente. Ao derrubar Cronos, o pai ou a mãe, não se tem um ponto de convergência, de exatidão de quem teria supostamente relatado a profecia para Cronos, né? Mas foi profetizado que, assim como Urano, ele também seria destituído do poder por um de seus filhos. E para evitar que essa profecia se cumprisse, Cronos tomou uma atitude radical e sombria ao mesmo tempo. Assim que Reia dava à luz a um filho, Cronos o devorava, aprisionando-o supostamente em seu ventre, ainda vivo. E ele fez isso com cada um dos seus 5 filhos: Hestia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon. Somente quando Rhea se engravidou de Zeus, o 6º filho, é que ela tomou uma atitude. A estratégia de Rhea. Rhea estava devastada pela perda de seus filhos e pelo sofrimento de uma mãe de crianças presas no estômago do marido. E ela decide agir quando engravida do 6º filho Zeus. Com a ajuda de sua mãe Gaia, ela traçou um plano, que primeiro era ir se esconder. Ela se refugiou, fugiu para a ilha de Creta para dar à luz em segredo, em uma caverna no Monte Aida. Depois, um segundo passo era enganar a Cronos. Ao invés de Zeus, ela
entregou a Cronos uma pedra enrolada em panos. Como Cronos era muito arrogante e estava desesperado para evitar que qualquer um ameaçasse o seu trono, ele não sequer conferiu o embrulho, apenas o engoliu de uma vez só, pois assim estaria eliminando a última ameaça ao seu trono. A queda dos titãs. Enquanto Zeus crescia em segredo, protegido pelas ninfas e pelos curentes, que eram guerreiros que batiam seus escudos para abafar o choro do bebê, Reia esperava o momento certo. Quando Zeus atingiu a idade adulta, ele retornou, disfarçado, e com a ajuda de uma poção mágica que foi frequentemente atribuída a Metis, fez Cronos vomitar, primeiramente a pedra e em seguida todos os seus irmãos totalmente crescidos. Bom, aqui nós temos que fazer um pequeno parênteses, né? De um elemento que é interessante. Lembrando, nós estamos falando de mitos, onde tudo pode acontecer. Então, primeiro, esses deuses tomam formas humanas para se procriarem, e a lógica cristã não se aplica aqui, né? Os valores cristãos, aonde nós temos que você não vai fazer um filho na sua irmã, você não vai fazer um filho, né? Você não vai devorar o seu próprio irmão, o seu próprio filho, como é narrado na história, né? E aqui existem algumas contradições, porque a criança foi engolida inteira, anos se passaram, essas crianças cresceram dentro do estômago, lembrando que o estômago, né, eles teriam sido digeridos. Então são, por isso é dito mito, né? Mito ou lenda, porque são atitudes que supostamente aqui não, a lógica, quando nós aplicamos a lógica, elas não se sustenta, porque como que uma criança adulta, veja, seria impossível uma criança, uma pessoa adulta estar dentro do estômago de outra, tá? Porque essa pessoa adulta, ela teria altura no mínimo semelhante à da pessoa que supostamente o devorou. Então é algo humanamente, né, do ponto de vista humano, impossível. Do ponto de vista lógico também. Então aqui é só uma ressalva, tá? Para que a gente possa entender. E um outro ponto importante que durante toda a saga dos deuses ela vai se configurar é você perceber a crueldade, né? A extrema crueldade que esses deuses possuíam, pois Cronos castrou o próprio pai com uma foice, né? Algo que quando você fala para uma criança contando essa história,
você não pode nem contar esses detalhes, né? Porque é uma crueldade extrema aqui. Mas, né? Que nós estamos registrando, que eram coisas que naquele tempo era comum dentro da ótica dos deuses. Eles eram fúteis, eles eram devassos, eles eram extremamente cruéis. Acima de tudo, cruéis. O que importava era o poder, né? E Cronos, ele representou prosperidade porque, como diz na a história dele, era um período aonde as florestas, as plantações, as árvores frutíferas, elas se reproduziam e davam frutos sem esforço humano. Não havia necessidade de que o homem trabalhasse de sol a sol, cultivando a terra para que esta desse os frutos. É por esse motivo que é considerada a Era de Ouro no período da mitologia. A derrocada de Cronos. Bom, a libertação dos irmãos deu início à Titanomáquia, que foi a guerra de 10 anos entre os titãs e os deuses do Olimpo, que terminou com a vitória de Zeus e o banimento de Cronos para o Tártaro. O Tártaro, quando comparamos com o cristianismo, o judaísmo, o Tártaro seria o referente ao inferno. Então, o inferno dos deuses, ou o mundo dos mortos, aonde seria o local para onde Cronos teria sido banido. Em, em livros que foram posteriormente escritos, alegam, né, algumas versões que ele foi banido para a Ilha dos Bem-aventurados. O legado de Reia e Cronos. Qual foi o legado desse casal? Cronos e Reia representavam o eterno conflito o tempo e a entre o tempo de Cronos e a fertilidade e a maternidade de Reia, mãe dos deuses. E aí temos uma curiosidade que a suposta pedra engolida por Cronos, ela está, né? Ela foi denominada de, cadê? De Onfalo, Onfalos, ou o umbigo do mundo. O umbigo do mundo, ou Onfalos em grego, ela foi colocada em Delfos. Delfos, na mitologia, ela é muito famosa pelo seu oráculo, o oráculo de Delfos. Mas isso fica para um próximo vídeo. Essas são algumas curiosidades e quando falarmos da história de Zeus, que vai ser a próxima dessa sequência, temos aqui alguns pontos que são comuns na história de Cronos e Reia, né? Como Zeus sobreviveu, vai ser falado novamente, né? Como é que Reia conseguiu fazer com que Zeus sobrevivesse, para a gente terminar de contar a história num próximo vídeo. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado. Essa é a nossa aulinha de hoje, nossa curiosidade, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima aula. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilha, deixe seu like para que mais pessoas possam ter acesso aos nossos vídeos aqui do canal. Não esqueça de assistir também os outros vídeos aqui nas thumbs. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.